Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo, esse canal feito para você, estudante. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de Geografia, né? Hoje nós vamos falar sobre energia, quais são as principais fontes de energia do nosso país, essas fontes de energia que mantêm as indústrias, que mantêm o desenvolvimento econômico, que traz qualidade de vida para as pessoas, ou pelo menos essa é a proposta. Então vamos ver como é que está distribuído essas fontes de energia e de onde é que elas provêm. Tá bom? A princípio, o Brasil ele é forte em hidrelétricas. Tanto as hidrelétricas como as termoelétricas, porque a maior parte da produção de energia elétrica ela é obtida mediante aproveitamento da força hidráulica. Essa fonte gera aproximadamente 85% da eletricidade total consumida no país. É abundante devido à densa rede hidrográfica brasileira, composta em boa parte por rios de planalto extenso e caudaloso. No entanto, ao longo de 2001, o Brasil enfrentou um importante racionamento de energia elétrica. Por que eu digo isso? Isso é reflexo da privatização. Eu já havia dito em vídeos anteriores, e quem é frequentador assíduo aqui do canal, eu sempre digo que privatização é atestado de incompetência do Estado, tá? Então vamos, apesar do Brasil ter abundância hidrográfica, apesar do Brasil ser forte nesse recurso, nesse processo de transformação e produção de energia, houve esse problema de corrupção, falta de reinvestimento, o país encontrou-se em endividade, por isso optou-se pela privatização. Tá? E qual é o problema? Melhorou a qualidade do serviço prestado, só que a privatização é um grupo de acionistas que estão naquele ramo para obter lucro. Tá? Então, haverá situações em que se reinvestir não será necessário. Pode-se lucrar com os recursos que tem. E é essa a origem desse problema de racionamento que o Brasil enfrentou em 2001. Né? E na origem desse problema, que foi precipitado pela redução do nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas, naquela ocasião, escassez de chuva e a falta de abastecimento dos reservatórios naturais, né? E encontrou-se também como problema a falta de investimento em geração de transmissão de energia. E isso somado ao modo como foram estruturadas as normas que regularam o setor de energia após o processo da privatização, que antes eram empresas estatais. A principal razão da crise de energia em 2001 foi a incapacidade do Estado brasileiro para realizar novos investimentos. Se ele encontrava-se endividado e por conta da ineficiência do Estado, e isso alavancado pela corrupção, ele repassou esse problema para a iniciativa privada. E aí a iniciativa privada estava responsável de realizar novos investimentos no setor. Mas tais investimentos não interessam aos compradores das estatais, já que eles compraram uma empresa e essa empresa ela tem que gerar lucro. Em 2001, foi imposta aos consumidores de algumas regiões a redução de 20% do consumo de energia elétrica em residências, indústrias, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, né? E isso afetou negativamente o crescimento da economia brasileira. O episódio demonstrou a necessidade de investimentos em novas fontes de energia, exigiu mudanças de hábitos e levou o brasileiro a refletir sobre a importância da eletricidade e a melhor maneira de utilizá-la. O país tem buscado alternativas para que a crise não se repita. Uma delas é a construção de termoelétricas, que já respondem por cerca de 10% de toda a energia elétrica que produz. E essa alternativa foi viabilizada com a construção de um gasoduto ligando as áreas produtoras de gás natural da Bolívia ao centro-sul do Brasil. Outra solução tem sido a compra de eletricidade produzida em países vizinhos, como é o caso do Paraguai, da Venezuela e da Argentina.
E existem outras fontes de energias difundidas no Brasil, como as termonucleares, o álcool, o petróleo, o carvão mineral, e nós vamos falar desses itens também. Atualmente, o Brasil possui duas usinas nucleares, que é a Angra 1 e a Angra 2. E elas atendem parcialmente às necessidades de energia elétrica do estado do Rio de Janeiro. Essas usinas são a principal resultado de um projeto desenvolvido nos anos de 1960 e 1970, isso durante o governo militar. É bem verdade que os militares pretendiam construir artefatos militares nucleares e durante anos especulou-se sobre essa possibilidade, e, no entanto, ela foi oficialmente afastada pela assinatura do Acordo de Não Proliferação de Armas Nucleares da ONU, isso ainda durante os anos 70. A primeira usina nuclear do Brasil, a Angra 1, ela foi inaugurada em 82, no litoral do estado do Rio de Janeiro, no município de Angra dos Reis. Seus muitos problemas de funcionamento lhe renderam um apelido, Usina Vagalume, pois ela acende e apaga sucessivamente. Isso é um problema crônico daquela usina. Em julho de 2000, após serem gastos quase 10 bilhões de dólares e suportados muitos atrasos, já que a construção de Angra 2 ela se iniciou em 75, só no ano 2000 ela entrou em funcionamento. As duas usinas hoje elas são gerenciadas pela Eletronuclear, que é uma empresa subsidiada pela Eletrobras, e apesar dos custos elevadíssimos dessas duas usinas, a participação de energia nuclear na geração de eletricidade no Brasil ela é muito pequena, ela responde apenas a 3%. O Programa Nuclear Brasileiro prevê ainda a construção de submarino movido a energia atômica, que está sendo desenvolvido pelo projeto Aramar, em Iperó, São Paulo, sob o controle da Marinha. Cabe ressaltar que no Brasil essa energia também é usada com fins medicinais. Só que a fiscalização das unidades de saúde que a utilizam, sendo os laboratórios, hospitais e clínicas, ainda é deficiente. E um exemplo dessa deficiência foi o que ocorreu em 87 em Goiânia. Naquele ano, uma cápsula do composto radioativo Césio 137 ela foi encontrada em um terreno baldio e manipulado por algumas pessoas. Esse artefato ele fazia parte de um equipamento de radiologia que foi jogado no lixo por uma clínica e centenas de pessoas foram contaminadas pela radiação, o que levou muitas delas à morte. Eu lembro desse incidente, passou até na época, passou no Jornal Nacional, no Fantástico, melhor dizendo, né? Que era a nossa revista eletrônica semanal da época. E foi algo assim de muita negligência, tá? E também por falta de esclarecimento das pessoas, que o que ocorreu na verdade foi que as pessoas acharam aquilo ali, ele tinha uma reação interessante, né? E utilizaram aquilo como recreação, começaram a brincar com aquele elemento. E aí, infelizmente, ocorreu a tragédia. Ainda na fase dos governos militares, as crises provocadas pelo aumento exagerado do preço do petróleo impulsionaram pesquisas no sentido de produzir um combustível que ajudasse o país a construir autonomia energética. Os melhores resultados registraram-se no campo da biomassa, especialmente mediante aproveitamento da cana-de-açúcar, cujo plantio era tradicional e abundante no território brasileiro. O projeto foi denominado Proálcool, que esse nome significa Programa Nacional do Álcool, e baseava-se em incentivos fiscais e outras formas de subsídios oferecidos aos produtos de álcool, né, aos produtores de álcool, que eram os usineiros, e às indústrias automobilísticas. O Proálcool recebeu inúmeras críticas à parte, porém, como combustível para automóveis, o álcool tem vantagem de ser uma fonte renovável e menos poluidora que a gasolina, né? Além de ter possibilitado, no caso do Brasil, o desenvolvimento de uma tecnologia inteiramente nacional de produção de motores, né? Que seriam aqueles motores Total Flex, que funcionam tanto com álcool e gasolina. Agora vamos às críticas que o Proálcool recebeu. A primeira, e a mais relevante,
é que ele não substitui o petróleo. Ele só substitui a gasolina e o diesel. Ele tem elevado custo de produção, uma vez que são necessárias extensas áreas de plantio para produzir uma quantia pequena de álcool. Gera queimada, que no início era uma prática corrente, hoje, por conta dos órgãos de fiscalização, já é menor o indício de queimadas. O desgaste do solo, por se tratar de uma monocultura, ele é elevado. O vinhoto, que é um subproduto tóxico da produção do açúcar e do álcool, ainda é despejado criminosamente nos rios. A expulsão de culturas alimentares para locais mais distantes do grande mercado consumidor, isso encareceu o valor final dos alimentos. E a criação de um verdadeiro exército de trabalhadores para o corte de cana, esses conhecidos como boias frias, que exercem uma atividade temporária e mal remunerada, restrito apenas ao período de colheita. Então essas aí são as principais críticas contra o projeto Proálcool. O petróleo, que a produção e a exploração do petróleo no Brasil ganharam importância no período posterior à Segunda Guerra Mundial, com a campanha nacional Petróleo é Nosso, isso promovido por Vargas, né? Isso durante a década de 1950, quando foi criada a Petrobras, que passou a exercer o monopólio estatal da pesquisa e exploração das jazidas. A principal área brasileira pesquisada a apresentar resultados foi o Recôncavo Baiano. A região do Recôncavo Baiano é uma estreita faixa de terra que se estende ao longo de toda a Baía de Todos os Santos. Logo a seguir, novas jazidas de caráter comercial foram descobertas e começaram a ser exploradas. As mais importantes estavam localizadas no Nordeste, perto do litoral. A adoção do rodoviarismo, influenciadas pelo capital estrangeiro, principalmente ligado ao setor automobilístico e petrolífero, isso estimulou a exploração das jazidas. Contudo, a produção interna tornou-se expressiva somente depois dos choques do petróleo ocorrido nos anos 70. Isso provocado, sobretudo, por problemas geopolíticos do Oriente Médio, que é a região com produção significativa mundial. Nesse período foi dado grande impulso à prospecção e exploração do petróleo no Brasil. Um dos resultados mais importantes dessa política foi a descoberta da bacia de Campos, no Rio de Janeiro. As jazidas dessa bacia petrolífera estão localizadas na plataforma continental, a centenas de quilômetros do litoral. Sua exploração exige sofisticado equipamento de perfuração e extração. E isso tornou a Petrobras uma estatal de vanguarda em termos de tecnologia e produção no alto mar. Mais recentemente, as pesquisas apontaram o potencial de exploração da Bacia de Santos, que está no litoral de São Paulo. Pouco a pouco o Brasil se aproximou da autonomia. Essa autonomia alcançada em parte em 2003, quando o Brasil importou apenas 10% do que consumia de petróleo. Isso ocorre em função de alguns fatores, dentre os quais a exploração comercial das novas jazidas e a utilização do gás natural importado da Bolívia, diversificando assim a sua matriz energética. E por fim, o carvão mineral. O carvão mineral explorado no Brasil é deficiente, tanto em quantidade quanto em qualidade. Por isso ele é importado em larga escala. 50% do que se consome no Brasil de carvão mineral ele é importado. As áreas de ocorrência elas se restringem aos estados do Sul, na verdade apenas Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São as regiões em que sua produção e sua extração ela é viável economicamente. Isso porque o baixo teor calorífico do carvão mineral gaúcho faz com que sua utilização seja limitada às termoelétricas. Já em Santa Catarina, as reservas são maiores, menos profundas e o carvão é de menor qualidade. E aí esse carvão ele é destinado às indústrias de siderúrgica, porque é considerável possível de ser transformado em coque. E o coque é um carvão de alto teor de produção de calor e é uma matéria-prima necessária à produção do aço. Então, turma, essas são as principais fontes de energia do Brasil e de suas indústrias.
Essa foi nossa videoaula de hoje, espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, sugestões, comentários, deixe aí na nossa parte de comentários. Se essa aula ela foi importante para você, se ela te ajudou em algum momento, considere se tornar inscrito do canal, compartilhar os conteúdos do canal. Seu like é de suma importância, porque ele é o que mostra a plataforma do YouTube, as relevâncias, né, dos conteúdos aqui do canal, e é o que ajuda o canal a continuar existindo. Canal que não tem like, ele tem grande possibilidade de ser banido da plataforma. Fiquem todos bem, até uma próxima.